Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje vai ser um vídeo diferente. Eu senti essa necessidade de vir aqui, estar respondendo algumas perguntinhas, algumas dúvidas que estão surgindo por conta de pessoas novas que estão chegando aqui no nosso canal. Eu já estou com um papel, uma folhetinha aqui com a minha caneta. Anotei algumas dúvidas que as pessoas novas que estão chegando têm sobre mim. Bom, gente, só não reparem a minha voz, que eu recém estou me curando da gripe. Peguei um gripão, estava bem, eu e o Douglas estávamos bem ruim, mas hoje já estou querendo melhorar. Depois de tanto chá de laranjeira e guaco e mel, só tinha que curar mesmo, né? Eu me chamo Pamela, mas sou mais conhecida como Pamela Polini. Sou gaúcha, aqui do interior do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas dizem que aqui a minha cidade ela não é interior, mas se for olhar para as cidades mesmo de interior, não parece mesmo. Mas eu moro aqui na fronteira quase uma fronteira com o Uruguai. Não é à toa que a minha cidade se chama Rainha da Fronteira. Eu tenho 32 anos, nesse mês de maio eu completo meus 33 anos. Sou casada com o meu esposo, que se chama Douglas Polini. Vocês vão ouvir muito falar no Douglas aí. O Douglas é muito conhecido aqui no canal. Então eu sou casada. E nós temos um filho que se chama Misael, ele tem 14 anos. É nosso filho, porém é filho do coração do meu esposo, não é de sangue. Dúvidas surgiram perguntando quem é Misael. Já não foi a primeira vez que eu vejo comentário falando quem é Misael. Misael é o nosso filho, ele tem 14 anos. Porém, ele não mora mais conosco. Tem outros comentários que falaram, mas eu nunca vejo vocês falando em filhos, vocês têm filhos. Eu e meu esposo Douglas, nós não temos filhos juntos. O Douglas me ajudou a criar o meu filho Misael. Para ele é filho dele, mas não é de sangue. Então, de sangue, meu e do Douglas, nós não temos filhos juntos. Antes de responder essa já segunda pergunta que me fizeram, já vou esclarecendo a primeira. Misael é o meu filho, ele não mora com a gente, ele não mora com a gente mais. Tem vídeo aí no canal falando porque ele foi embora, mas eu não vou entrar nesses esclarecimentos e nessas questões agora, né? Ele não mora mais conosco, mas ele morou durante 13 anos comigo e com meu esposo. Aliás, morou durante 13 anos. Com meu esposo ia fazer 10. Então ele morou comigo durante 13 anos. Durante 13 anos eu criei ele. Porém, o destino quis assim, Deus quis assim. Ele foi morar com o pai dele numa cidade bem distante da minha, bem dizer, em outro estado. Bem longe daqui. Ele foi morar com o pai dele. Lá ele está bem, está estudando numa escola muito boa, ajuda o pai dele lá, então lá ele está bem. Tem um contato com ele, com meu filho através do WhatsApp, nós temos um contato, mas respondendo a perguntinha quem é Misael, Misael é o nosso filho, mas não mora mais com a gente, ele foi morar num local bem distante daqui de onde eu moro, com o pai de sangue dele. E a outra questão que tem surgido é por que vocês não têm mais filhos? Eu e meu esposo Douglas optamos por não ter filhos nossos, de ficar só no Misael. Por quê, Pamela? Porque simplesmente hoje os dias estão muito difíceis de criar uma criança. Então eu e meu esposo, nós optamos por não ter filhos juntos. Embora o meu esposo ele tinha o sonho de ser pai. O sonho dele era ser pai. Quando eu e ele nós
estávamos noivos, porque, porque nós namoramos, noivamos e casamos. Quando nós estávamos noivos, ele enfatizava que casaria comigo se eu tornasse ele pai. No calor, na emoção, eu até disse que sim. Mas, com o passar do tempo, nós dois juntos conversamos e optamos por não ter mais filhos. Outra pergunta, outra dúvida que tem, só deixa eu tomar o meu cafezinho aqui, senão vai esfriar. Outra dúvida que tem é sobre as nossas profissões, que eu vi lá nos comentários, minha e do Douglas. Para mim entrar no quesito profissão, trabalho, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás. Há exatamente há 1 ano e não sei quantos meses eu iniciei este canal. Quando eu iniciei este canal, eu tinha acabado de me demitir de um trabalho onde eu trabalhava, onde eu trabalhei durante 8 anos. Eu trabalhava numa casa de família, com uma família bem conhecida e bem renomada aqui na minha cidade, pessoas muito prósperas financeiramente e muito conhecidos aqui onde eu moro. Eu trabalhei com eles na casa deles durante 8 anos, porém eu me demiti, mas eles nunca assinaram a minha carteira, nunca me pagaram nada, nunca me deram nada. Mas por que tu trabalhou durante tantos anos sem carteira assinada, sem ganhar nada? Eu ganhava diárias. Claro que as minhas diárias elas não eram ruins, eram umas diárias boas. Porém, quando eu saí, trabalhei durante 8 anos com eles, quando eu quis sair, eu saí absolutamente sem nada. Do jeito que eu entrei, eu saí. E por que eu trabalhei durante tanto tempo? Porque eu peguei um amor e um carinho por aquela família. E eu fui envolvida pela amizade. Eu tinha muito carinho por eles. Eu trabalhava com eles. Com a família, com o casal de senhores. Trabalhava com os filhos deles. Um era agrônomo, a outra engenheira química. Os dois tinham um apartamento, eu trabalhei no apartamento dos dois também. Fui trabalhar na fazenda também, que uma advogada me levou, que é a nora dela, da família. Então eu fui envolvida por aquela família e eu peguei um carinho por aquela família. E aí trabalhei durante 8 anos, mas por que eu decidi sair? Porque eu estava esgotada fisicamente falando. Cuidava da casa deles, cuidava dos cachorros deles, da loja, tudo era eu que fazia. Então eu estava extremamente magra, estava esgotada fisicamente falando, e sem contar que o local era muito distante da minha casa e eu ia de bicicleta. Então quando eu me demiti, eu falei para o meu esposo, vou abrir um canal e seja o que Deus quiser. Me demiti e investi aqui no canal. Vou começar a gravar. Até porque a minha casa, se vocês verem no início lá do meu canal, estava atirada, estava terrível. Ah, mas por que tu não cuidava da tua casa antes? Eu não tinha tempo. Eu trabalhava e eu não tinha tempo. Então, dona de casa, cuidar de casa e trabalhar ao mesmo tempo, às vezes não dá certo. Uma das duas vai ficar em falta. E no caso, a minha casa ficava em falta. Eu não tinha tempo para cuidar da minha casa. Então eu decidi abrir um canal. Só que antes de eu me demitir, um ano antes de eu me demitir, eu disse pro Douglas, eu vou investir em alguma coisa. Eu vou investir em algo. E eu comecei a... Douglas chegou aqui
me desconcertar das minhas gravações. Voltando aqui, tive que dar uma saidinha, mas voltando aqui, na parte que eu estava falando que eu decidi investir em algo. Então, durante um ano antes de eu sair de lá, de eu me demitir, eu decidi investir em alguma coisa. Então, eu me inscrevi e me formei. Estudei durante um ano, noite e dia, estudando para me formar. E eu me formei. Eu sou formada na área de terapia. Eu sou terapeuta. Formei na IBFT, no Instituto Europeu de Terapia de Reprocessamento Regenerativo, no Instituto Brasileiro de Terapeutas, a IBFT. Eu sou formada na área da saúde mental, porém, eu não exerço. Eu tive os meus clientes, foi muito prazeroso ter os meus clientes, foi muito prazeroso eu atender. O Douglas quer que um dia eu volte a atender, né? Futuramente, a Deus, quem sabe, futuramente um dia eu possa retornar a atender, porém eu sou formada, eu sou terapeuta, mas eu não atendo, eu não atuo mais não estou mais atuando, eu não atendo mais. Mas eu atendi, quando eu me formei, eu já segui atendendo. Eu atendia, como tu atendia, eu atendia online. Atendia 100% online. Então, eu estudei, me formei. Em seguida que eu me formei, eu já tive os meus clientes. Atendi, foram poucos, mas eu atendi. Atendi pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui na minha cidade. E atendi várias pessoas, mas hoje eu não atendo mais, eu não atuo mais. E o comentário que eu li dizia, tu estava atendendo no teu vídeo e depois tu disse que, uma coisa assim que ela falou que eu estava atendendo no vídeo. Tem um vídeo que eu estava atendendo, sim, eu estava atendendo, era um rapaz do Rio de Janeiro. Naquele vídeo eu estava atendendo ele, era a terapia dele naquele dia. Esse rapaz, ele entrou na faculdade e esses dias ele me mandou fotos, me marcou lá no Facebook. Ele entrou na faculdade, ele tá muito bem. E quando eu atendi ele estava com a vida bem travada, estava bem difícil as coisas, mas ele tá muito bem, graças a Deus, eu fico muito feliz. Então, quando eu estava gravando, eu ainda atendia o Matheus lá do Rio de Janeiro. Porém, depois eu parei atender e foquei só aqui no YouTube, né? Foquei só aqui no YouTube. Então, eu trabalhava, antes de me demitir, eu me formei, atendia, parei de atender e foquei aqui no YouTube. Então, essa foi a transição da minha vida. E hoje eu estou só aqui na plataforma, estou investindo só aqui na plataforma, né? Eu sempre gostei de editar vídeos, trabalhei com audiovisual também, né? Sempre gostei de editar vídeos, então eu estou investindo aqui no YouTube. O Douglas quer que eu invista na terapia, mas eu quero investir por enquanto aqui no YouTube. Futuramente, um dia, quem sabe, retornar com os meus atendimentos, mas é lá adiante. Em relação à profissão do Douglas, também surgiram dúvidas. Sim, o Douglas é pedreiro. Hoje ele trabalha na área de construção, porém, antes de ser pedreiro, o Douglas dava aula para as crianças em escolas bem do interior. Ele dava aula de capoeira, ele era capoeirista. Então, o Douglas era professor de capoeira e fez a transição, se tornou um construtor. Hoje ele constrói, reforma as casas, na área de construção. Outra dúvida também que falaram, outra dúvida também que entraram agora no quesito casa, por que o Douglas é pedreiro e não coloca piso aqui em casa? Lajota, porcelana, como é que é? Lajota, como é que é porcelanato? Porque assim, a gente não quer investir aqui nessa casa,
porque quem é inscrito antigo sabe que a gente quer ir embora daqui, a gente não está investindo aqui, que o nosso sonho é ir morar mais para fora, mais para um lugar mais reservado, nosso sonho é morar numa chácara. Então, nós não queremos mais investir aqui. Eu cuido daqui, eu reformo, eu faço as minhas coisinhas aqui, mas nós não vamos investir altos preços aqui, porque a gente não vai permanecer aqui, a gente vai um dia ir embora daqui. Ah, mas por que vocês vão embora e tal? Bom, aí não é próprio, aí não é de vocês, por que vocês vão embora? Aqui é próprio, é nosso, a gente não paga aluguel, é nosso aqui, porém, a gente não conseguiria passar esse terreno aqui onde a gente mora para o nosso nome tão cedo. Então, nós optamos por ir embora daqui. Então, por isso que o Douglas, como pedreiro, não investe, não constrói, não reforma, não faz uma casa melhor, porque a gente não vai permanecer aqui, um dia a gente vai embora. E esse dia não está muito longe de acontecer. Então, eu espero ter conseguido tirar essas pequenas dúvidas de vocês. Hoje é uma quarta-feira, vai dar 6 horas agora. Daqui a pouco nós vamos para a igreja, eu vou editar esse vídeo e já vou subir em tempo real para vocês, tá? Porque tem outros 2 vídeos para subir da organização, da decoração aqui de casa. Então, para atualizar vocês e não ficar muito distante esse vídeo das perguntinhas aí, já vou mandar esse vídeo hoje em tempo real. Então, essas foram as dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixe nos comentários que eu sempre vou estar tirando um tempinho para estar respondendo e sanando as dúvidas de vocês, já que está chegando muita gente nova aqui no nosso canal, aqui no nosso cantinho. Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curto, rapidinho, mas foi tirar essas dúvidas aí, de que algumas pessoas novas estavam chegando e perguntando: vocês não têm filho? Que transição foi essa que tu fez? Então, quero deixar o meu carinho a todos vocês, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão chegando novos aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos, recebam meu carinho aí onde vocês estão. Queria deixar meu carinho a todos os meus inscritos, e é isso. Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 18 in the summer, man, it feels like yesterday when she was looking at